Queres ouvir? Então, boa tarde a todos. De facto, agradecer a vossa presença aqui, em nome da minha candidatura do Partido Socialista, onde é a designação Vivemos a Lourinhã. Queremos agradecer, de facto, a vossa presença. Uma tarde de bom tempo e realmente o auditório está muito bem preenchido, muito me satisfaz. Obviamente que hoje o tema é extremamente importante, a saúde e as autarquias, e é um tema que nos traz muitas responsabilidades ao município e quem é os candidatos à Câmara Municipal. Isto porquê? Se nós queremos melhor qualidade de vida no nosso concelho, se queremos apostar na captação de investimentos, de captação de pessoas para o nosso concelho, melhorarmos a orla marítima para que realmente a aposta no turismo seja um fator essencial. Logicamente, o estado de saúde que influencia dramaticamente no nosso desempenho, no nosso modo de estar, e, portanto, obviamente que a saúde é extremamente importante. Na minha equipa, conto com alguns médicos, nomeadamente na Assembleia Municipal, enfermeiras, felizmente, portanto, são pessoas que são sensíveis a este setor. Podemos fazer, portanto, muita coisa em termos autárquicos, nomeadamente dar apoio às juntas de freguesia, naqueles pequenos contactos que temos com a nossa população. Mas cabe, de facto, ao Estado a maior responsabilidade. Nós temos aqui um centro de saúde bastante recente, temos 3 extensões, nomeadamente a Ribamar, portanto, a Moita dos Ferreiros e a Guém Grande, e é pena que muitas vezes os nossos utentes querem um médico que eu não tenho. Isto pode dizer-se que é uma forma geral que o país está a atravessar. Mas penso que a saúde é extremamente importante. Se nós queremos valorizar e estar próximo das pessoas, que é o nosso lema, obviamente aqui a saúde é extremamente importante. Aqueles fatores de desenvolvimento que nós pretendemos, se não tivermos, de facto, esta parceria e este acompanhamento nesta área, obviamente as pessoas que destinam vir ao Lourinhã, se não tiver condições de saúde e muito próximo das pessoas, obviamente procuram outros destinos. E é nesta discussão hoje que temos uma pessoa extremamente conhecida entre nós, que dispensa apresentações, felizmente é a nossa Presidente da Assembleia Municipal, já foi Ministra da Saúde e realmente é uma lourinhanense e de facto a doutora Ana Jorge irá ser a nossa moderadora e convidamos para este painel também o nosso amigo Álvaro Beleza, que é médico e é membro do Partido Socialista e da direção, portanto contamos realmente com as vossas experiências, aquilo que podemos tirar daqui das conclusões hoje aqui deste debate, porque de facto para nós, na candidatura que nós estamos a apresentar aos nossos clientes, que são os municípios do nosso concelho, é a valorização do nosso concelho, obviamente. Portanto, vou passar aqui à doutora Ana Jorge para moderar o debate. Muito obrigada, João. Com todo o gosto que estou aqui hoje e por duplamente, não só por estar a participar numa ação dentro daquilo que é a campanha, na pré-campanha para as autárquicas, como debater a saúde e que tenho ao meu lado direito um colega e um amigo de longa data, que é o Dr. Álvaro Beleza. Ele é médico e é diretor de serviço no Hospital de Santa Maria, de imunohemoterapia, que é, em termos práticos, os responsáveis pelos serviços de sangue. Eu digo isso porque isto é um nome que nem sempre tem que ser traduzido, traduzido em linguagem comum. Portanto, ele foi, enquanto eu fui responsável do Ministério da Saúde, foi o responsável nacional do Instituto Português de Sangue. Portanto, e teve várias outras facetas na vida. Deixa-me só dizer uma outra que eu considero muito importante. Foi o responsável e que montou o laboratório do Algarve. Eu iria dizer de saúde pública, mas não é bem só um laboratório de saúde pública, é um laboratório de saúde pública e das restantes componentes no Algarve, o laboratório Laura Ares, que era de facto também uma senhora na área da saúde e que foi alguém muito importante na área da prevenção e daquilo que é a promoção da saúde. E o debate hoje, portanto, vou passar a palavra ao Dr. Álvaro Beleza. É evidente que as autarquias e o poder autárquico têm
com aquilo que é tradicional falar, pouca intervenção na área da saúde, mas tem uma larga responsabilidade naquilo que é a promoção da saúde das pessoas. E nós temos que começar a pensar muito nas duas vertentes e não fazermos um debate exclusivamente na prestação de cuidados de saúde, mas pensar que talvez seja bom, e a Lourinhã é um bom exemplo disso, igual tem uma ciclovia ótima para as pessoas poderem fazer a sua prevenção das suas doenças cardiovasculares e outras, e das doenças das costas, que também é outra coisa importante, porque previne fazer exercício físico, é a melhor coisa que se pode fazer para que não haja dores nas costas. Que é uma linguagem trivial entre os médicos. E, portanto, é esta área que, na área da responsabilidade das autarquias, faria todo sentido desenvolver mais ainda e termos alguém que na saúde não falasse só das finanças da saúde, mas falasse da saúde das pessoas. E isso não tem sido possível e, portanto, acho que estamos na altura de ouvir o Dr. Álvaro Beleza sobre aquilo que é a saúde e aquilo que nos espera e o papel que o Partido Socialista pensa neste momento sobre estas questões. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É com um grande prazer que estou aqui outra vez e com ainda maior porque a minha colega, amiga e nossa camarada de partido, quando me telefonou a falar sobre esta possibilidade de eu cá vir, manifestei logo todo o interesse em cá vir outra vez e estar com ela, porque vocês, de facto, têm o privilégio de serem a terra de uma Ministra da Saúde que não é uma Ministra qualquer. É uma mulher, é uma médica pediatra que trata das crianças e, portanto, foi de todos os titulares da pasta da saúde, de longe, aquele que, até por razões de natureza dela, do feitio e da profissão, da vida, mostrou uma enorme sensibilidade e foi, de facto, uma Ministra da Saúde e não uma administradora financeira do Ministério da Saúde. E isso é de enaltecer sempre, porque a vida política e os lugares de responsabilidade política estão e devem estar sempre ao serviço das pessoas. E Ana Jorge é o exemplo disso, de ser político, governante para as pessoas, com sensibilidade para os problemas das pessoas, e foi sempre a mesma pessoa, independentemente dos lugares por onde passou. E, portanto, quero aqui fazer uma saudação muito especial, porque é uma pessoa muito especial e que merece esta nossa lembrança, elogio, além de que ainda é muito nova, ainda tem muito a dar ao país. Portanto, primeiro, queria dar uma saudação muito especial ao Ana, porque gosto muito de ti, e pronto, é uma coisa que eu tinha que dizer aqui às pessoas. Eu até estive, o meu filho está com uma gastroenterite e ainda estive para o trazer para a Ana ver hoje. Ele estava um bocado enjoado. Bem, quero saudar, obviamente, o João Duarte, o nosso candidato à Câmara, e que tenho a certeza que será o próximo Presidente da Câmara da Lourinhã. Não posso deixar de dar aqui um abraço também ao José Manuel Custódio, ao nosso grande autarca da Lourinhã e nacional, que é a todos vocês. Bem, e agora vamos lá ver se eu me desenrasco disto, porque estar aqui a falar ao lado da ex-Ministra da Saúde, minha colega, isto é um exame, vamos lá ver se eu passo nesta coisa, ou se chumbo. Eu começo pelo fim, esta questão do papel das autarquias na saúde. Estive há 2 dias, nesta minha vida, que agora ando pelo partido em debates e colóquios, e nomeadamente sobre a saúde, em Cascais, da nossa candidatura a Cascais, com um amigo nosso, o Cipriano Justo, que é médico de saúde pública, vive em Cascais, já foi subdiretor-geral de saúde, é um ilustre dirigente do movimento da Renovação Comunista e que esteve nesse debate e que falou exatamente sobre isto. O papel fundamental que as autarquias têm que ter na prevenção da saúde. Porque nas áreas todas da saúde, o primeiro esforço deve ser sempre a prevenção da saúde e depois também ao nível dos cuidados,
ter sempre a primazia nos cuidados primários, nos médicos de família, não nos hospitais, porque nós temos um sistema ainda, apesar de todas as melhorias, e nomeadamente aquelas que os governos do Partido Socialista implementou, os hospitais sugam muito todos os recursos e o sistema, e de facto a aposta deve ser na prevenção dos bons hábitos de vida, de desporto, de andar, das pessoas se mexerem, de comerem bem, de terem qualidade de vida, e isso obviamente é um papel que as autarquias deverão ter. Eu também, entre outras coisas, tenho um que é organizar a Universidade de Verão do Partido Socialista, que vai ser agora organizada em Évora no fim de agosto, e que este ano, obviamente, o tema é cidades, políticas para as cidades, e que tem a ver com esta temática, porque as autarquias, hoje e nos próximos anos, no futuro, cada vez mais têm que se voltar para as áreas que são hoje essenciais, que são as áreas sociais. Acabou o tempo das rotundas e das obras e do cimento. Não vai haver nos próximos anos verbas para muita obra física, mas há espaço para a obra social, e tem que haver, e isso distingue-nos dos outros da direita, nomeadamente dos partidos da maioria. Os autarcas socialistas, as câmaras socialistas têm de facto tido essa marca de apoio social, seja na saúde, aos idosos, às crianças, a vários níveis, e que vão ser necessárias políticas nesse sentido, porque de facto temos problemas muito graves. O país está a enfrentar uma crise gravíssima, temos um desemprego elevadíssimo, e mesmo quando Portugal começar a sair da crise, e eu espero que comece a sair da crise, que vá sair da crise, vai demorar muito tempo a voltarmos a ter níveis de desemprego aceitáveis, e portanto vamos ter infelizmente anos muito difíceis pela frente. Eu até trouxe uma coisa para projetar, mas imagino que não há aqui o projetor, que é basicamente fazer uma pequena história. O Serviço Nacional de Saúde português é considerado um dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. Atingimos níveis de saúde de excelência ao nível da mortalidade infantil dos mais baixos do mundo, se não mais baixo, ao nível do aumento da longevidade da população, isto é, as pessoas que cada vez vivem mais anos. O nosso crescimento também foi dos maiores do mundo, e da Europa, isto é, competimos com países como a Alemanha, como países do Norte da Europa, e ao nível da despesa somos dos mais baratos, que é extraordinário. O custo per capita da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, em Portugal, é dos mais baixos da OCDE e da União Europeia. E depois temos vários índices em que podemos competir, como seja a ocupação hospitalar, o número de camas por doente. Há um conjunto de dados que nos põem ao nível dos melhores, com custos muito baixos. Portanto, há uma ideia. Chegou um governo, este governo ao poder, com a ideia que a saúde, o Serviço Nacional de Saúde, o dinheiro que o Estado gasta, que nós gastamos dos nossos impostos na saúde, que era exageradíssimo e incomportável. Não é verdade. Primeiro, não é verdade. Segundo, o que é que foi feito nestes 2 últimos anos? Fizeram-se cortes cegos em várias áreas, aumentaram-se as taxas moderadoras de uma forma exorbitante, que a tornaram praticamente copagamento, e isto teve, obviamente, um objetivo e tem já consequências. Primeira consequência, a saúde privada aumentou exponencialmente. Pois claro, porque até quase é mais barato, em alguns sítios, ir a um hospital privado, a uma urgência, do que ir a um hospital público. Portanto, isto levou doentes a irem do setor público para o privado. E isto tem, obviamente, um objetivo, que é explicar às pessoas, daqui a uns tempos, porque nós somos todos parvos, que o sistema privado até é melhor, os hospitais privados são fantásticos, e, portanto, que é preciso criar aqui a livre escolha, as pessoas poderem optar se vão ao público ou ao privado, e depois, mais tarde, talvez, dar a gestão dos hospitais públicos a grupos privados, privatizar a gestão, e um dia, no futuro, não sei se não está, aliás sei, acho que é esse o objetivo, transformar o sistema de saúde português, público, de um Serviço Nacional de Saúde público, universal para todos os portugueses, num sistema de seguros de saúde privados ou públicos, de escolha
dos cidadãos pelo serviço que querem optar, como tem, por exemplo, a França e a Alemanha. E, portanto, virar isto completamente ao contrário. Claro que isto que a direita portuguesa, como costuma fazer, faz de mansinho, porque tem um ar salazarento, como quem fala para criancinhas, e, portanto, está a fazer isto devagarinho, sem dizer que não quer fazer nada disso, que a ideia não é essa, mas é aí que levará esta política. O que é que o Partido Socialista defende? E está no código genético do PS. É um serviço público de saúde eficaz, sustentável, isto é, gastando exatamente a mesma verba que nós gastamos hoje, nos próximos 5 anos, poderemos, gastando o mesmo dinheiro, ter serviços melhores. Continuando a fazer aquilo que se tem vindo a fazer desde há alguns anos a esta parte. E o que é que se tem que fazer e continuar a fazer? Exemplos. Cuidados primários. O Partido Socialista deu um salto qualitativo excelente, que foi a criação das unidades de saúde familiar, que foi envolvendo os próprios profissionais de saúde, criando espírito de equipe, de dinamismo e de até criatividade, de envolvimento dos profissionais, criar unidades de saúde familiar que está demonstrado que tem um enorme índice de satisfação das pessoas, dos doentes, porque isto é para servir as pessoas, o objetivo é sempre o cidadão no centro, neste caso o doente, não é? Todos os sistemas têm que estar ao serviço dos utentes, dos cidadãos, mas também dos próprios profissionais. Mas o que é que temos em Portugal? Nós, entretanto, o governo mudou, acontece que nós temos em Portugal 2 sistemas. Temos centros de saúde à moda antiga e USFs, que são fantásticos. O que é preciso fazer? E que eles não fizeram, congelaram isto, é criar mais unidades de saúde familiar. E também está demonstrado que, em termos financeiros, o novo sistema de unidades de saúde familiar poupa recursos financeiros. Aliás, está no memorando da Troika. Mas essa parte não aplicaram. Aumentar o número de unidades de saúde familiar, não fizeram. Outro exemplo que é preciso fazer e que é fundamental. É preciso ligar os cuidados sobre primários e hospitalares e continuados. Nós temos aqui 3 pilares fundamentais. E 2 deles tocam muito nas autarquias. Os cuidados sobre primários e os continuados. Os cuidados continuados têm que se investir, até por causa daquilo que eu disse ao princípio, cada vez há menos recursos para construir edifícios e fazer meios físicos, investir nos cuidados continuados ao domicílio. É preciso investir cada vez mais em cuidados de proximidade, porque as pessoas preferem estar na sua casa quando são mais velhos do que ir para um lar ou para uma unidade de cuidados continuados. E nós temos que ter também aí políticas de proximidade em que possam enfermeiros, ao nível de enfermagem, mas também médicos e outros profissionais, de dar apoio aos idosos em casa. Mas os cuidados continuados, os cuidados hospitalares e os cuidados primários, dos centros de saúde, das USFs, têm que estar ligados. E essa ligação existe em algumas zonas do país, que têm unidades locais de saúde, outras não têm um sistema diferente e estão separados, e é preciso também aqui adotar um sistema para o país todo, porque não há portugueses de primeira e de segunda, portanto o sol nasce para todos, bem sei que nasce para uns para mais do que para outros. Aliás, aqui quando eu cheguei cá disseram-me que estava muito calor, isto aqui não é tanto calor como em Lisboa, para vocês é muito calor, para mim não é muito, mas de facto não faz sentido um país com 10 milhões de habitantes, como também de Portugal, ter regiões do país com um sistema e outras com outro, e mesmo às vezes dentro do mesmo sistema dois sistemas diferentes, isto é, no mesmo edifício, ao lado há uma USF e do outro sítio, do lado direito, há uma USF, do lado esquerdo há centro de saúde à moda antiga. Isto acontece em alguns centros de saúde. Além disso, a ligação entre o hospital, os centros de saúde e os cuidados continuados é essencial para uma melhor gestão articulada dos setores. E nós temos, e o Partido Socialista é um partido reformista, o Partido Socialista quer reformar o Estado, quer melhorar as funções do Estado e aquilo que o Estado tem que fazer precisamente para que ele seja sustentável e não acabar com ele. Este governo chegou lá e nunca mais falou em reforma do Estado, aliás, não fizeram nenhuma, porque a ideia deles é levar à conclusão que há setores que são do Estado que não deveriam ser. Portanto, a ideia é ou privatizar ou desmembrar. Nós não, nós queremos melhorar. Bem, neste sentido, há muitas gorduras que se podem poupar nessas gorduras.
Por exemplo, se dividisse o país em 25 ou 30 unidades integradas de saúde, e eu chamava-lhe integradas porque o nome local, unidade local de saúde, é pequenino até para exemplos, em Bragança, Trás-os-Montes, há uma unidade local de saúde que é quase regional, porque é enorme, não é? O tamanho da região até é pouco digno chamar uma área tão grande, tão importante e com uma identidade própria tão definida local. Por exemplo, criando 25 a 30 unidades integradas de saúde, seria obsoleto existirem administrações regionais de saúde, como por exemplo a de Lisboa, que é maior quase do que o Ministério da Saúde. É maior, não é quase, é maior. Isto é, nós temos monstros burocráticos no país, que por vezes têm muitas funções de dizer que não e de complicar a vida de todos, e talvez achatar a ligação entre o Ministério, o topo e a base, torná-los mais próximos, e portanto criar aqui mecanismos mais flexíveis, mais simples de gestão e cortar aonde? Na burocracia. Continuar a simplificar, aliás, uma marca do último governo do PS e daquelas áreas em que se fez, no simplex, isto é, melhorar a administração pública, de melhorar a máquina do Estado. Neste sentido, acho que há outra coisa que é importante na história das gorduras. Estou aqui a falar. Nós temos, por exemplo, em Portugal, uma coisa muito engraçada que temos. Por exemplo, temos o IFARMED, trata de medicamento, depois temos a BGS, mas depois temos o Instituto Ricardo Jorge e o Laboratório de Saúde Pública, que são à parte, quando deviam ser um instrumento da Direção-Geral de Saúde, não são. Somos um país um bocado difícil, com tradições antigas, e é difícil mudar as coisas. Mas talvez juntar algumas coisas que são possíveis de juntar, que fazem sentido estar na mesma estrutura e que talvez com essas concentrações se pudesse poupar recursos para não faltar onde eles não podem faltar. E que estão a faltar neste momento, com políticas de administração, até às vezes alguns hospitais, que estão a racionar, autenticamente racionar, a vários níveis, e nomeadamente do medicamento. E estou a lembrar, por exemplo, no Norte, que se passa isso em várias unidades hospitalares. Portanto, é preciso, de facto, continuar a fazer um trabalho de definição da organização do sistema de saúde, isto é uma reforma hospitalar, dos cuidados primários, continuados, para, com os mesmos recursos, poder-se fazer mais e melhor. Depois isto tem outras 2 ou 3 ideias-chave, para mim são muito importantes. Trabalho de equipe, por exemplo, falta de médicos. De facto, há muitos sítios que há falta de médicos, e quanto a isso podíamos pensar um modelo parecido com o que aconteceu nos médicos que foram para a periferia, a seguir ao 25 de Novembro, e que se aliás não fosse isso, não haveria tanto, não se tinha desenvolvido tanto o sistema de saúde no interior do país, e muitos lá ficaram e dedicaram a sua vida e ficaram por lá. É preciso de facto criar aqui um sistema em que os mais jovens, nomeadamente, têm que ir para a periferia antes de quererem todos ficarem em Lisboa, Porto e Coimbra. E estou a falar não é só dos médicos, enfermeiros, dos profissionais de saúde em geral. Mas para além disso há uma questão fundamental, que é trabalho de equipe. Em Portugal nós não estamos muito habituados. Nós temos um problema que, aliás, vê no futebol, que é nós somos bons no individual. Quando jogamos em equipa já temos uma certa dificuldade. Isto é preciso partilhar mais, é preciso descentralizar áreas. Há coisas que só os médicos antigamente faziam, que hoje enfermeiros e técnicos de saúde fazem muito bem. E, portanto, a medicina mudou, o papel dos médicos também mudou, e, nomeadamente, há áreas em que a criação, por exemplo, de enfermeiros de família, é possível, com menos médicos, fazer mais saúde e mais medicina. Tendo um verdadeiro trabalho de equipa, multidisciplinar, em que o papel, no fundo, dos médicos é cada vez mais um papel de liderança de equipas multidisciplinares e, portanto, não é preciso ter um médico em todo o lado a fazer tudo, que há coisas, de facto, que podem ser seguidas por outros profissionais com ligação sempre ao médico. Portanto, em termos de organização, preciso mudar também aquela coisa. Depois, há outra regra muito importante que eu defendo, aliás, desde muito miúdo, desde jovem dirigente associativo da minha Associação de Estudantes de Medicina, que é separar áreas. Não se pode, tem que se criar um sistema em que, para começar, os diretores, nos líderes dos serviços e nos mais jovens, as pessoas ou trabalham no Estado ou trabalham na privada. Esta coisa está de manhã no hospital público e à tarde ir operar para o hospital privado, não pode ser. E, portanto, é preciso pôr isto no seu sítio. E numa altura de crise, as crises têm essa vantagem. São uma oportunidade para fazer as coisas difíceis que noutras alturas as pessoas não aceitam, mas que agora, de facto, terão que aceitar. E essa separação de águas implica que os profissionais de saúde, isto não é só para os médicos, isto é para todos.
que profissionais que só trabalham numa determinada instituição de saúde dedicam-se mais, têm mais envolvimento e, claro que depois tem que haver também aqui uma adaptação das fórmulas de pagamento. Isto é, nós temos um sistema de pagamento basicamente que se paga à hora. Paga-se um vencimento e depois paga-se com mais horas extraordinárias. Tem que se também ter aqui um pagamento àquilo que se faz. Isto é, associar os que têm cirurgias mais complexas ou menos complexas, os que têm mais cirurgias ou menos, os que têm mais consultas ou menos, e isso hoje é possível monitorizar. E, portanto, não se pode... temos que ter na administração pública e na função pública critérios de mérito, de meritocracia e de premiar aqueles que mais produzem, que mais trabalham. Depois há outra coisa ao mesmo tempo, e tudo isto tem que ser ao mesmo tempo. Eu estou-vos aqui a falar em várias coisas, mas tem que ser todas paralelas, porque senão destapa-se de um lado como a manta. Se a gente não fizer tudo ao mesmo tempo, destapamos de um lado os pés e não dá para a cabeça, e portanto isto não dá. Que é os sistemas de qualidade. Em Cascais, uma senhora estava-se a queixar que no centro de saúde ninguém ligava nenhuma, esperava imenso tempo, não queriam saber. E eu disse, depois, porque também há aqui um sistema que nós começamos a montar em Portugal, e no sistema de saúde foi pioneiro, que foi os sistemas de qualidade. A própria DGS, e foi inaugurada aqui pela Ministra Ana Jorge, tem um departamento da qualidade que faz essa acreditação e certificação de qualidade. Os serviços que têm sistemas de certificação de qualidade têm que ter, entre outras coisas, a avaliação de grau de satisfação dos clientes, isto é, dos doentes, das instituições clientes, e isso faz toda a diferença, porque quem nos avalia melhor são os outros, não somos nós próprios. Nós achamos sempre que somos muito bons, mas convém sermos avaliados pelos outros, e nomeadamente por aqueles para quem a gente trabalha. E, portanto, isto obriga a mudar a mentalidade, obriga a trabalho de grupo, obriga a reuniões, obriga a trabalho de equipe, obriga a acabar com aquilo que eu tenho falado muito, e penso que é uma coisa, um lugar comum, mas que infelizmente ainda é verdade, que é aquele espírito de quinta que nós temos e de chefe. Todos querem ser chefes, ninguém gosta de ser líder, e todos querem ter uma quinta com uns muros à volta, em vez de partilharmos e termos espírito de compromisso e de rede. Portanto, aqui, já falei aqui várias coisas. Quanto às autarquias, eu defendo que, dado que Portugal é 10 milhões de habitantes e somos mais pequenos que o Rio de Janeiro e metade de São Paulo, para dar exemplos, portanto, não somos assim um país tão difícil de governar. Nós também não nos devemos levar a mais importantes do que aquilo que somos. Há uma coisa que me parece óbvia, é que pode muitas das funções do Estado Central serem descentralizadas para as autarquias. Muito mais do que aquilo que é. Isto é, está demonstrado à exaustão que, em regra, o poder autárquico gera melhor que o poder central. Por uma razão simples. Porque está mais próximo dos problemas, porque conhece melhor os problemas e porque também é mais auditável, é mais fiscalizado pelos próprios eleitores e, portanto, há uma relação mais próxima que favorece essa eficácia. Logo, em áreas como educação, saúde, segurança, só para me lembrar destas três, é evidente que há muitas matérias que poderia e deve haver uma descentralização de responsabilidades, e eu chamo de responsabilidades porque a questão aqui central é de facto a responsabilidade. Obviamente que não é passar para as autarquias áreas e depois não lhes dar os orçamentos respectivos, não é? Mas eu penso que um dos problemas em Portugal é demasiado Terreiro do Paço e pouco Portugal. Muita Lisboa, muita corte de Lisboa e pouco Portugal. O país está muito desequilibrado e temos ainda um sistema muito monárquico. Apesar de, na Primeira República e do 25 de Abril, nós temos uma democracia muito bebé. Muito bebé. Não temos uma reforma na justiça como se devia ter feito, e em muitas áreas temos um país ainda muito monárquico e aristocrático, até, no sistema de funcionamento. Portanto, muito centralizador. Nesta área da saúde, é, de facto, daquelas em que deveria haver mais descentralização, e penso eu que uma autarquia modelo, no futuro, deveria ter um vereador com o pelouro da saúde, ou, no mínimo, das áreas sociais, assim como da educação, em todas as câmaras municipais. E criar-se um modelo em que as autarquias participassem mais na gestão das unidades de saúde. Claro que isto é complexo, porque, exemplo, nós, ao nível dos cuidados primários, se eles estiverem separados como estão hoje das unidades hospitalares, seria simples. A autarquia podia gerir
de saúde ou das unidades de saúde. Se nós fizermos uma ligação com estas unidades integradas que eu vos falei, já não é difícil uma autarquia só gerir uma unidade integrada de saúde. Mas isso também as autarquias vão ter que partilhar entre elas, mas faz todo sentido, é que nessa gestão estejam representados o poder autárquico. Faz todo sentido, quer dizer, porque por todas as razões algumas e até por uma concepção e uma ética republicana que eu tenho e que penso que o Partido Socialista é portador e é mensageiro em Portugal, que é a democracia, o poder do povo, os órgãos do Estado, seja ao nível local, regional ou nacional, representam o povo e, como tal, tudo isto é nosso, não é? O Estado não é uma terceira pessoa, não é? A saúde é de todos nós, a justiça, os tribunais, e, portanto, quanto mais assuntos que podem ser decididos a um nível mais baixo, não têm que ir a um nível mais alto. E, portanto, temos que ter cada vez mais pensar num governo e num poder nacional de governação que seja muito uma entidade reguladora, não é? Um papel regulador importante, que cada vez é mais importante a nível nacional, de definição de políticas gerais, e depois isto que a Ana disse, quer dizer, que o Ministério da Saúde tem que ser, acima de tudo, um pouco uma DGS em Ponte Grande, isto é, tem que se preocupar com os grandes problemas da saúde portuguesa, o que é preciso investir mais, se é no diabetes, se é nos problemas cardíacos, se é na prevenção, isto é, isso é que é verdadeiramente o Ministério da Saúde. E depois, o modo de funcionamento e de gestão, tem que haver aqui, de facto, regras, mas não tem que ir tudo a Lisboa ou à ARS, porque depois isto também substitui-se o país divide assim, 5 ARS, e cada ARS é quase um vice-rei daquela região. É quase o Ministério, o Ministro da Saúde lá da Terra. Há um do Norte, há um do Centro, que a Ana conhece isso melhor que eu, isso também, que é assim. Eu tive a sorte de... Sou de Lisboa. Fiz o liceu em Lisboa, formei-me no Porto, tirei a minha especialidade nos hospitais da Universidade de Coimbra e fui trabalhar para o Alentejo quando me formei. E depois dirigi e montei o Laboratório de Saúde Pública no Algarve, com a ARS no Algarve. E fui presidente do Instituto do Sangue em Lisboa e voltei à minha origem em Lisboa. E, portanto, conheço razoavelmente bem o país. E há uma coisa que eu percebi, nomeadamente no Ministério da Saúde, é que, de facto, este sistema da ARS não é fácil para o Ministro da Saúde ou para governar, porque depois há muitos poderes intercalares, não é? E, portanto, temos que simplificar um pouco esta máquina e não há nada como achatá-la. Isto é, dar mais poder à base e mais coordenação ao topo, mas a base tem que ter aqui um papel mais importante. Eu escrevi aqui mais umas coisas ou outras, mas o que eu acho que mais interessante depois é a gente debater e responder aqui a questões que me queiram colocar. Deixa-me só olhar aqui para ver se me esqueci aqui alguma coisa. Há uma que eu acho que é muito importante, que é um processo clínico eletrónico, isto é, que os profissionais de saúde que têm acesso, que é permitido acesso, possam ter acesso a um processo clínico dos doentes, independentemente do sítio onde eles estão. E isso facilita imenso a vida de todos. É um processo que este Ministério até está a avançar na plataforma informática e que realmente é absolutamente central para o futuro. Bem, assim para início de conversa, acho que já chega e agora... Talvez passar também um bocadinho às pessoas do sistema de saúde francês, porque há muita gente daqui, do Conselho, que tem, ou esteve ou tem familiares a trabalhar em França e, portanto, tem a experiência e vivida lá. E aquilo que as pessoas muitas vezes dizem é que o sistema lá é melhor, porque as pessoas vão onde querem. E isto é, do ponto de vista de cada cliente, pode ser uma amenidade muito gratificante. E, portanto, aquilo que nós estamos a acabar de ver era que não é. E não é pela simples razão, primeiro, porque é muito mais caro portanto, para nós, isto é, porque é pago, se for pago através dos nossos impostos e do nosso IRS, temos que descontar muito mais para a saúde do que aquilo que nós temos. E esse é insustentável, neste momento, o modelo francês. Essa é uma das questões. E do ponto de vista dos resultados em saúde, que é aquilo que nós somos muito bons, e somos mesmo muito bons, estamos no top 10 de muitos indicadores. O top 10 são os 10 melhores países da OCDE, portanto, o que significa muito bom. Fizemos num curto espaço de tempo e
com custos globais muito menores. E, portanto, esta é uma coisa que é extremamente importante saber. E somos citados como um país de exemplo para uma série de... Esta é para dizer que nós somos bons. Temos um problema sério em Portugal, que é o nosso envelhecimento global da população e a nossa fraca natalidade, que não é de agora, não é da crise, não é dos últimos anos, é uma coisa que se vem projetando há algum tempo e que estamos na parte mais baixa. E, de facto, é preciso políticas gerais que sejam de incentivo à natalidade e não são só saúde. A natalidade não é saúde do ponto de vista global, embora seja muito importante. E aí, sim, também as autarquias têm o tal componente de poderem fazer qualquer coisa que tenha a ver com isto. Embora sejam políticas nacionais, mas... E a outra questão salta também para aquele problema da descentralização das competências. Obviamente que isso seria extremamente importante haver mais, embora eu acho que a autarquia é muito executivo daquilo que é o normativo, nomeadamente em relação às grandes opções da saúde global, porque não podemos repetir ou fazer em cada concelho aquilo que cada um quer, isto é, porque senão vamos ter pequeninas casinhas, mas sim, perante aquilo que são as regras gerais, a capacidade de executar é melhor, porque são mais próximas e sabem adaptar-las ao local. E, portanto, isto é de facto que é o que acontece nos países mais desenvolvidos, nomeadamente no norte da Europa, em que eles têm, de facto, uma grande descentralização, um grande poder de intervenção municipal e, de facto, com muitos bons resultados. E, portanto, isto acho que pode ser uma coisa boa para o Estado Geral. Pois não, só aqui uma coisa. De facto, o custo per capita do sistema de saúde francês é o dobro do português. Per capita, é o dobro. Nós não temos dinheiro para um sistema daqueles, que é um sistema de convenções generalizado, em que a pessoa escolhe tudo. É um sistema de luxo, fantástico, mas nós não temos. Portugal não tem condições para isso. Mas é como diz a Ana, quer dizer, é que ainda por cima nós temos melhores resultados que a França, em termos de mortalidade infantil, em termos de itens que têm a ver com a saúde das pessoas, com listas de espera. Nós temos imensos objetivos, atingimos objetivos extraordinários com muito poucos custos, é evidente. Mas agora, e até posso só dizer uma coisinha, que é a questão dos subsistemas. Quando eu falei na ADSE, e o PS falou sobre isso, a questão da ADSE tem a ver com isto. Isto é, nós temos em Portugal dois sistemas num país. Temos um sistema de Serviço Nacional de Saúde inspirado no inglês, que foi criado, inspirado nesse no inglês, que é universal, que é gratuito e que tem também a ver com a ética republicana, porque dentro de um hospital somos todos iguais. Um hospital público, rico e pobre. Isto é muito importante, como numa escola pública. Também é ético, porque somos todos iguais. E nós socialistas achamos que as pessoas são todas iguais. Não há diferenças. E isso também faz parte da receita, digamos assim. Mas nós temos dois sistemas. Temos um Serviço Nacional de Saúde, temos um aumento da despesa privada em saúde, que é das maiores da OCDE. Nós neste momento já temos, os portugueses já são dos que mais gastam em termos privados com saúde. E depois temos o outro sistema ao lado dos seguros de saúde. A médicos, os privados, não é? Mas também os públicos. A ADSE e os sistemas dos militares são seguros de saúde público. Que funcionam quando nós gastamos muito dinheiro e queremos medicina top, vamos para o público. Quando é para uma coisa mais simples, vamos para o privado. Ora, isto é fantástico. Isto é ter o melhor dos dois mundos. Só que Portugal não tem condições para alimentar isto. E nós não podemos estar, do Orçamento de Estado, a dar a grupos privados de saúde mais de metade do financiamento que eles têm, das receitas que eles têm. Isto é, os grupos privados de saúde vivem em mais de metade das suas receitas do Estado. Não é possível. Não há condição para. Se o país até tivesse outro nível de desenvolvimento, até admito que sim. Até admito que a gente mudasse tudo ao contrário. E fizesse um sistema à francesa, de livros. Eu acho que tudo é admissível. Agora temos que ver com o dinheiro que temos, com as possibilidades que temos, com os resultados que tivemos com esse sistema, para que é que a gente vai mudar? Não, vamos é melhorá-lo. Penso que é a forma mais inteligente. Bom, perante isto, acho que nós podíamos passar algumas das questões que temos a saber. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Doutora. Eu tenho duas questões muito concretas a pôr, mas antes tenho uma questão geral que também quero pôr ao Dr. Beleza, porque além de médico e de responsável
pela parte médica no Partido Socialista, não sou um dirigente, é claro que não vou. Mas eu queria dizer-lhe o seguinte, Sr. Doutor, no órgão político máximo do Partido Socialista, o Partido Socialista tem que ser e tem que parecer. Vamos pôr já aqui uma questão. Eu gostava de saber o que é que o Partido Socialista vai dizer sobre este escândalo nacional que está na forja, que é a quebra do IRC. O IRC tenha muitas doutoras Ana Jorge, e nós temos a certeza que vamos ter também no futuro um grande Presidente da Câmara e um ainda maior Presidente da Assembleia Municipal. Quero agradecer à doutora Ana Jorge de ter convidado o Álvaro Beleza a estar aqui presente e quero agradecer ao Álvaro Beleza por ter vindo novamente à Lourinhã. E quero dizer-te que é com agrado que ouço falar em saúde e é pena que aquilo que tu dizes não seja feito. Quero também cumprimentar o João Duarte e também agradecer-lhe estas iniciativas que são importantes. Eu estava aqui ouvindo e estava a dizer que tudo o que disseste estava certo. A doutora Ana Jorge, antes de ser ministra, fez um estudo para que só houvesse um hospital militar e só agora é que se está a implementar. Já passou para o ministro, já passou? Só agora. As questões que se põem é que a ADSE é cada vez mais cara para os funcionários do Estado, mas o Estado põe cada vez mais dinheiro naqueles que são os beneficiários da ADSE e que usam os hospitais privados com os quais a ADSE tem convenções por conveniência, aí vai buscar aquilo que é o valor de quase 1,20, 1,30 daquilo que gastaria no Serviço Nacional de Saúde. Para mais. Por isso, temos aí graves problemas. Os outros graves problemas são, efetivamente, o descontrole e a pouca vergonha que existe de não haver médicos em dedicação exclusiva tão somente. Isso passa em situações de pouca vergonha de receituários médicos darem milhões de euros que vão depois ser exportados para Angola e para outros países da África para ganharem muito dinheiro e nunca ninguém é acusado nem condenado. Nunca ninguém é acusado nem condenado. Efeitos do negócio, efeitos da política, não sei, mas nunca andei por lá. A outra questão que disseste foi o seguinte, é muito claro, e já a Ana Jorge dizia, a minha grande dor de cabeça é esta sua região de saúde, esta de Lisboa, que é tão grande que eu não consigo mandar nada. Eu quero alguma coisa feita e nunca tenho um técnico que me faça nada. Quando foi preciso, e é verdade, quando foi preciso implantar ali o Centro de Saúde da Lourinhã, a Ana Jorge não tinha um técnico que soubesse como é que se implantava aquilo no terreno. Teve de ser a Câmara a implantar aquilo no terreno, a pôr ali as coordenadas, pronto, e o edifício fez, e o concurso fez, não havia possibilidade de fazer concurso, a gente fez um acordo, cumpriram, pagaram e fez a obra e a obra está feita. Agora, as unidades de saúde familiar não são feitas mais unidades de saúde familiar porque não há aquela política de acabou o curso, vá para a periferia. E nós já tínhamos mais uma unidade de saúde familiar na Lourinhã. E a unidade de saúde familiar da Lourinhã é das melhores, funciona bem. Tem boa gente, são bem atendidos, não têm lista de espera, toda a gente vai no dia da consulta marcada, vai e é atendido, e quero dizer que foi um bom investimento. Pena é que a outra parte do lado seja, desculpa a expressão, a ovelha negra do rebanho. Está lá a outra parte, onde vêm os médicos contratados aqui e lá e vêm dar umas consultas que às vezes me parece umas consultas que também não estavam em full time no Hospital de Caxias, daquelas consultas que lá havia, parecem dessas, em que os indivíduos eram tudo menos vistos. Mas
aí é que se gasta o dinheiro. Aí, nessa questão da promiscuidade entre o privado e o público, é que vai. E vai com as receitas, que agora não são tantas, mas que eram levadas para fazer as receitas no consultório. Mais uma fuga ao IRS, que por aí também existe. Mas o que disseste, Álvaro, é extensivo a mais coisas. Nós não podemos trabalhar com este governo, e parece-me que isto é sempre assim. Os autárquicos têm grandes inimigos na Assembleia da República. E os maiores inimigos dos autarcas são precisamente aqueles que, concorrendo para ganhar eleições, não as ganharam, depois foram premiados com o lugar de deputado e vão para a Assembleia da República. E esses é que fazem as leis contra o poder local. Esses é que são os verdadeiros inimigos do poder local. Os verdadeiros inimigos do poder local. E estão lá contra o poder local. Se não vejamos, o PS, o governo anterior, fez coisas excelentes. Excelentes. Que levaram a níveis que tu disseste, e a Ana confirma, e é verdade, foi ótimo. Mas fez muitas asneiras. E fez muitas asneiras porque também há lobbies lá dentro que querem vender mais. Teve a feliz ideia de pôr uma FMER em Torres Vedras. A FMER trabalhou, a FMER andou, a FMER salvou muita gente. Agora, eu tenho aqui uma carta, que está lá na Câmara. A FMER está parada porque não tem ferramentas. A FMER não tem. A FMER é o veículo de urgência. Não tem peças. Está muito chata. Não tem peças. Andam a alugar carrinhas e alugar pessoas para conduzir essas carrinhas para substituir a FMER. Isto é público, vejo o mail para lá. E depois há outra situação, que é o INEM é um autêntico explorador, porque deu 6 milhões de lucro, 6 milhões de lucro deu o INEM, e paga mal às associações dos bombeiros voluntários, que é quem dá a primeira ambulância amarela, a grande, alta. Essa é a primeira. E só para ter um número, os bombeiros de Lourinhã perdem 186 mil euros por ano com esse serviço da ambulância do INEM. Por isso é que aquilo dá lucro. Alguém tem que perder. Alguém tem que perder. Isso. Temos mais uma pessoa inscrita, o Artur Freire. Boa tarde. Eu começo por me dirigir, com o devido respeito pelos convidados, mas começo por me dirigir ao futuro Presidente da Câmara Municipal de Lourinhã. E começo-me por me dirigir a ele como munícipe, porque é preciso realmente se ter coragem e capacidade e valor para se apresentar em painéis destes e com convidados do gabarito e do valor dos que têm sido convidados. E eu digo isto porque, e agora passo aos convidados. Doutora, eu tive o privilégio ainda tenho o privilégio muito direto de trabalhar com uma ex-ministra da Saúde na área do mutualismo, que é a doutora Maria Rosélia Belém, pessoa por quem eu nutro uma simpatia e uma amizade e um respeito muito grande. E tive o privilégio de ter uma reunião também mutualista, enquanto membro de um conselho de administração da União das Mutualidades Portuguesas, com Vossa Excelência, Senhora Ministra, quando exercia o seu cargo. E tivemos nessa altura a ocasião de falar sobre o mutualismo. Conhece isso, doutora, muito melhor. Os subsistemas de saúde, a saúde nas autarquias, começam no século XIX, que é quando aparecem as mutualidades, aparecem as associações de psicólogos. Porquê? Porque não há nenhum sistema de saúde. E são as mutualidades
que unem-se, entrelaçam as mãos, partilham, como diz a doutora, e muito bem, e criam um mutualismo. Mas aí tiveram o apoio de quem? Não das autarquias, que não havia, mas do poder local, da gente local. O mutualismo, e eu estou à vontade para o dizer, porque sou presidente da Associação de Socorros Mútuos Desempregados do Estado, que não tem privilégio nenhum da ADSE. Não tem. Os funcionários da administração pública, se forem à ADSE, são gratificados por terem, e isto temos que prestar homenagem, é um grande grupo de médicos que está neste país, é um grande grupo de médicos que está neste país, que não vê no lado económico, mas que prestam serviços nas mutualidades no país todo, não é só em Lisboa, na Associação de Desempregados do Estado, é em todas as mutualidades do país, por vezes, voluntariamente, e sem levar qualquer um centavo para casa. Assim como o pessoal da enfermagem, assim, mas esses sempre levam qualquer coisa da cotização. Portanto, a ADSE, acho muito bem que, por exemplo, os grupos melos que pagam os 3,90, os CUFs e não sei quantos, e que os médicos, é natural, que também possam ir buscar uma comparticipação dessa consulta, mas as associações mutualistas não têm esse aspecto. E aqui pegava a dizer, doutora, quando se fala no sistema francês, a doutora sabe muito melhor do que eu que o sistema francês é quase um sistema mutualista. É quase um sistema mutualista. Mas é um mutualismo diferente. É um mutualismo de ricos. É um mutualismo em que os seguros, as companhias de seguro, é que são as mutualidades, não é? Nós em Portugal não. E isto, eu estou a dizer isto porque hoje eu queria, neste debate que nós temos aqui de a saúde e as autarquias, perguntar qual é o papel e a importância que o mutualismo pode ter na saúde, não só na saúde, mas também na economia social, nos lares, no auxílio à terceira idade, creche, o papel que o mutualismo pode ter nas autarquias. Se é ou não é importante, se há ou não há ideia, neste caso da minha autarquia, agora a segunda minha autarquia, que a minha primeira é Lisboa, não é? Foi Lisboa, se há ou não há importância de começar a chamar a população à autarquia, porque há outra coisa que se vê na cabeça das pessoas, é que ninguém se lembra que as autarquias é o parente pobre do Estado português e do Estado. É quem recebe menos e é quem dá mais à população. São estes homens que hoje vão concorrer e que vão ficar a fazer parte destas câmaras e juntas, que são eles que estão no dia a dia à população. E as pessoas entendem que é uma obrigação e esquecem-se do poder central. O poder central é para dar subsídios à DSE, dar subsídios a mais este, subsídios a mais aquele, e depois ficarmos todos nisto. Portanto, a minha pergunta, dirijo a quem quiser responder, é a importância do mutualismo, e peço desculpa me ter alongado, a importância do mutualismo nas autarquias e na sociedade portuguesa. Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a excelente mesa que temos hoje. E não queria deixar de intervir aqui nesta terra que, embora pouco, também é um pouco minha, dado que vivi aqui os meus primeiros 19 meses de vida. E queria deixar aqui 3 notas. Em primeiro lugar, um agradecimento a todos os autarcas que, ao longo de todos estes anos, e especialmente no último mandato, trabalharam e empenharam o seu esforço e retiraram o seu tempo às suas famílias e pelo trabalho que desenvolveram em prol das suas populações. Uma segunda nota, um agradecimento a todos os autarcas que tiveram a coragem de encetar também esse caminho. Se o primeiro, naturalmente, é personalizado mais na pessoa do José Manuel Custódio, homem extremamente combativo. O segundo, obviamente, vai para o João Duarte. E a segurança de que ele e a sua equipa têm certamente força e vontade de continuar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo destes anos. E a terceira nota é um pouco para
para exprimir, portanto, a alegria, de certa forma, que nós temos de ouvir as palavras do Álvaro Beleza. E, por outro lado, também de nos responsabilizar a nós todos por elas. Isto é uma tarefa muito árdua, mudar todo este sistema, acabar, ou pelo menos minimizar todos estes grupos de interesses. Com esta combatividade que eu conheço no Álvaro já há muitos anos, e por outro lado com este caráter genuíno que ele tem, isto até faz parecer as coisas fáceis. Infelizmente não são, e precisam de todos nós, no nosso dia-a-dia, a convencer cada vez mais pessoas de que que temos que mudar de rumo, e no nosso dia-a-dia somos necessários para que este sebastianismo que nós normalmente conhecemos na sociedade portuguesa não continue. Não podemos estar continuamente à espera dos dons sebastiães, porque não é só com eles que isto vai mudar. Apesar da combatividade e do caráter genuíno do Álvaro, isto não chega. Nós precisamos que esta massa de toda a população, portanto, ajude a que isto realmente mude. Porque não há outra forma senão com uma pressão constante de toda a sociedade civil. E por outro lado também para que, e temos que ter consciência de que o PS já esteve no governo, já deixou de estar no governo, voltou ao governo, neste momento deixou outra vez de estar no governo. Nas próximas eleições seguramente vamos voltar a ser o governo e a mudar uma série de coisas, e tenho naturalmente muita esperança no secretário-geral, no António José Seguro e na sua equipa, mas também temos que ter consciência de que só com a pressão de todos é que conseguimos que depois de nós mudarmos algumas coisas, elas depois não voltem para trás. E isto era um pouco também o desafio que eu fazia aqui à mesa, de que forma é que nós conseguimos mudar coisas para que elas depois não voltem para trás. Que grau de compromisso é que é preciso com as pessoas boas que eventualmente também há do outro lado. Portanto, isto não é obviamente fácil, e vemos o que nestes últimos 2 anos temos andado para trás relativamente a uma série de boas medidas tomadas pelos vários governos socialistas ao longo dos últimos 30 e muitos anos, nomeadamente na área da saúde, e da forma como se está completamente a esfrangalhar hoje em dia o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Boa noite. Agora, simplesmente, uma pergunta ao Sr. Doutor, já que tenho uma dúvida já que há uns anos a respeito se os médicos da Brigada de Colheita de Sangue, que estão todos, já que sou todo ter no Instituto de Sangue, e eu, como dador de sangue, já fui, agora já não tenho idade para isso, segundo os médicos, eu pensava que sim, mas é que há 6 anos atrás eu fui uma equipa da Moita dos Reis de Lisboa para dar sangue, e então a sua doutora que lá estava, eu disse para ela: Sra. Doutora, é a última vez que eu vou dar sangue. E a sua doutora disse: então porquê? Sim, porque eu daqui por 2 meses faço 65 anos. E a sua doutora disse: não senhor, você pode dar sempre sangue, desde que você esteja em bom estado de saúde, tens tudo, depois você pode continuar. Eu, como era dador aqui na Lourinhã, fui chamado 2 vezes a Torres Vedras ao hospital porque necessitava do meu grupo de sangue, e eu, pronto, cheguei, dei até aos 67 anos. Cheguei aos 67 anos e há uma doutora que diz: não, você já deu o suficiente e você não pode dar sangue. Eu estou perguntando se de facto todos têm o conhecimento disso, se eu acho que quando estava perfeitamente de saúde, tinha, pronto, a atenção estava tudo normal, e ela diz-me isso. E portanto a outra doutora diz: você, não sei, 65, depois continuei até os 77, não, você já deu 14 litros de sangue, portanto pode continuar a dar novamente. Eu,
com todo o gosto, continuava. E continuei até aos 77 anos, mas depois ali foi como fosse proibido. Agora não sei se poderia continuar ou não. Obrigado. Sim. Então, bem, primeiro ao meu amigo dador de sangue, eu tenho de facto o privilégio de ter uma especialidade que trabalha com a solidariedade, desde há muitos anos. É das coisas que mais me impressionou sempre na minha vida foi quando era jovem, andava a tirar a especialidade em Coimbra. Os dadores de sangue dão muito sangue, principalmente ao domingo. E eu, que era mais novo, na altura gostava de me deitar à tarde. Imaginam chegar ali ao domingo de manhã, às 9 da manhã, cheio de sono, e já tinha a casa, o hospital cheio de dadores de sangue. E depois eu pensava, bolas, pá, mas esta gente é fantástica. Levantam-se de manhã ao domingo para virem dar sangue para pessoas que eles não sabem quem são, porque vão dar sangue para os outros, não é? Ao domingo, o dia que a gente está a dormir, a descansar, e é de facto uma coisa notável. O país tem uma gratidão, tem uma dívida muito grande para estas pessoas que são voluntárias, e ainda por cima tem a ver com a conversa que eu tive há bocado. Dão mais sangue às pessoas do interior do que de Lisboa, do Porto, e quem consome mais são os de Lisboa e das grandes cidades. E dão mais às pessoas, ainda por cima, dos estratos sociais mais baixos, e dão menos a dos estratos sociais mais elevados. Portanto, é a realidade que temos, mas é de facto um privilégio que tenho. Dizer-lhes o seguinte, essa questão da idade é assim, de facto isto infelizmente é cada médico sua sentença e cada juiz também um bocadinho. Vamos lá ver, os portugueses cada vez vivem mais anos e cada vez vivem mais anos melhor. E isto, eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, assim como a idade para dar sangue, há pessoas com 70 anos que podem perfeitamente dar sangue e, portanto, não estando as regras para a dádiva de sangue dos 65 anos é uma regra europeia. E Portugal teve que adotá-la como regra europeia. Eu estou convencido que ela vai ser ampliada, essa idade, porque o nível europeu, de facto, as pessoas hoje com 70 anos têm uma qualidade de vida e um nível físico melhor do que tinham há 20 ou 30 anos, não é? Mas isto também vale uma má notícia. Isto vai valer para a idade da reforma. Porque esse é outro problema que nós temos. Quando se fala que não queremos prolongar a idade da reforma, o que eu não quero é reformar-me aos 65 anos ou aos 70, não é? Nós somos obrigados aos 70 anos a ir embora para casa. Mas se nós estivermos bem aos 70 anos, para que é que eu ia ir para casa? Vou para o jardim jogar às cartas, porque sem que me reformar obrigatoriamente. E esta é uma questão que a gente tem que se discutir. Porque as pessoas hoje, até muito tarde, estão muito válidas. O meu pai tem 83 anos, guia, faz tudo, ainda arranjou uma namorada agora aos 83 anos. Bem, tanto o meu amigo, por mim, se fosse eu a vê-lo, podia continuar a dar se estiver bem de saúde. Em relação às outras questões aqui, David, como é que a gente muda e cria condições para que isto não volte atrás? É por isso que eu defendo há muitos anos a mudança das regras e do sistema político. Isto é, nós temos que fazer reformas ao nível das leis eleitorais para criar, pelo menos, círculos eleitorais mais pequenos, criar um sistema de limite de mandatos e de incompatibilidades. Nós não precisamos, talvez, tantos deputados na Assembleia da República, talvez menos deputados, mais bem pagos, com mais condições, com limites de mandatos e que tenham a obrigatoriedade de ir ao seu círculo, porque senão ninguém os volta a eleger. Esta coisa que estava aqui a dizer, que vão para deputados, depois permeiam aqueles que perdem nas eleições. Porquê? Porque o sistema é os partidos que dominam isto e eles estão lá para levantar o braço quando o chefe diz para levantar o braço. Isto não é sistema. Temos que mudar o sistema, as regras. Isso é o Estado da lei, isso é a democracia, isso é a República. Por isso é que há regras e leis, que é para não depender da vontade de cada um. Aliás, eu defendi isso no PS, desde miúdo, que eu tenho uma atividade política e dentro do Partido Socialista, eu defendi as diretas, em 1990, que depois o partido adotou. Isto é, mas também defendi primárias, ao mesmo tempo, isto é. Eu acho que tem que haver a escolha, nós já fizemos isso agora com o António José Seguro, das diretas, isto é, os militantes poderem escolher os seus candidatos para a Câmara, para deputados, para o que seja. Eu vou mais longe, eu acho que é preciso, no sistema também à americana, de os eleitores socialistas poderem também participar nessa escolha. E isso acaba por ser uma sondagem. Por exemplo, nós às vezes temos dificuldades nas escolhas dos candidatos autárquicos. Depois é preciso fazer sondagens para ver quem é. As eleições primárias acabam por ser uma sondagem real, porque se aqueles eleitores daquela área escolhem aquele senhor, é porque confiam mais nele e, portanto, ele é o mais preparado para aquelas funções. Por outro lado, os partidos estão muito fechados.
estão muito fechados, e isso seria uma maneira de abrir um pouco os... Quer dizer, os partidos, e o Partido Socialista é um partido de homens e mulheres livres, e portanto, mas são essenciais à democracia, partidos. Porquê? Porque é essencial à democracia haver associações cívicas de pessoas que são solidárias, que têm espírito comunitário, que têm também regras de disciplina e que são autênticos pilares da defesa da República e do sistema democrático. Se nós não tivermos partidos, se fosse uma pulverização de independentes, tínhamos um sistema completamente pulverizado e, e muito mais permeável aos interesses. Uma coisa, nós não cedemos a pressões nenhuma. Não é? E, portanto, só cedo a uma pressão que é essa, que é a minha consciência do meu dever. Até me posso enganar. Não admito, a gente engana-se, todos nos enganamos, e eu engano muitas vezes. Mas, enquanto dirigente do partido, eu, quando lá estou a defender aquilo que eu acho que é melhor para os portugueses, para Portugal, e o PS é um instrumento ao serviço de Portugal, e nomeadamente para aqueles que menos têm, e para aqueles que estão pior, que é a malta que vive no interior, que é a malta que está desempregada, que não tem ninguém que os defenda. Quer dizer, nós temos que ter esta noção e, portanto, pensar no bem comum, não é? E tentar fazer aqui o melhor que a gente pode. E pronto, acho que respondi à questão do compromisso e da terra. Peço desculpa o entusiasmo da Teresa. Falta-nos aqui uma resposta, mas nós não temos muita, mas as mutualidades. Eu penso que o mutualismo português, eu conheço também, não muito bem, mas conheço algumas coisas e faz sentido. Enfim, a história do mutualismo em Portugal tem um passado e que já fez muito grande, e tem a ver quando havia muito pouca... Primeiro, não havia democracia, segundo, não havia solidariedade, não havia uma série de coisas, e de facto o movimento mutualista veio ocupar na sociedade, envolvendo as pessoas na sua participação, na sua capacidade de se agregar para constituírem grupos de interajuda e, portanto, eles próprios, e não têm efeitos lucrativos no sentido do investimento que é feito para as pessoas. Esta é a minha leitura um pouco do mutualismo. E faz sentido hoje ainda, e de facto isto é muito ao nível dos pequenos espaços e da proximidade, embora haja movimentos como o Montepio, é um movimento de mútua, mas tem um bocadinho diferente, mas muito nacional, mas há localmente existem depois movimentos das mutualidades que podem servir e ser uma forma de associar as pessoas e, portanto, ao nível, apesar de tudo, nível de conselho, ao nível da autarquia, poderá ser uma coisa a estudar para compensar ou para, hoje em dia, abranger áreas que não são, que são neste caso da saúde, que não são da saúde, da prestação de cuidados diretos, mas de outras áreas envolventes. E, portanto, aquilo que pôs há pouco, em algumas áreas, como a área dos idosos, a área de uma relação de proximidade, é uma coisa que provavelmente até poderá fazer algum sentido e no desenvolvimento de futuro, em função daquilo que é a realidade de um trabalho de discussão, de envolvimento. Isto um bocadinho, também para fazer a ponto com há bocadinho, que a questão que foi levantada, como é que nós mantemos as coisas boas e não as deixamos cair. Quando muda, é evidente que eu estive muito envolvida no Ministério da Saúde, como sabem, há pouco tempo, e de facto, depois de um grande envolvimento que tive, custa muitas vezes sentir a destruição que foi feita a seguir. E foi feita a seguir com a conivência de muitas das pessoas que acharam que agora que se ia resolver os problemas. Porque não... E acho que isto tem a ver com o desconhecimento e com a iliteracia que nós temos muitas vezes na saúde. E isto, de facto, aquilo que aconteceu hoje aqui, este tipo de debates são fundamentais para nós podermos, ao nível pequeno, para além das questões que o Álvaro já pôs sobre o sistema eleitoral e o envolvimento, mas se não houver o aumento da capacidade de cada um de nós, ser capaz de pensar sobre as coisas e ter conhecimento sobre elas, não as vai defender. E nos outros aspectos, e portanto, a discussão, exatamente, portanto, a discussão, o envolvimento e a capacidade de intervenção
como cidadãos em áreas fundamentais, são aquilo que poderá ter a garantia de que depois nós podemos ir para a rua, quer dizer, é no fundo uma força de expressão, mas é no fundo defender aquilo que achamos bem, e que deixamos de ser amorfos. E essa, eu acho que é importantíssimo fazermos isso, e portanto fazermos discussão, e o que eu também dizia, não podemos, é bom que seja feita de 4 em 4 anos, mas provavelmente é importante que nos intervalos dos 4 anos mantenhamos uma capacidade de discussão de alguns assuntos importantes e provavelmente ao nível de conselho isso pode ser feito. É um desafio que fica para a próxima grupo autárquico que vai ganhar as eleições. Realmente, se o Estado de Saúde influencia, portanto, a nossa forma de estar, o nosso compromisso da minha equipa está comigo, é de facto levar, portanto, a bom termo alguns programas para levantados aqui. Portanto, para já agradecer a vossa presença aqui e dizer também que no próximo sábado, na próxima sexta-feira, vamos ter um colóquio também extremamente importante, é a Estratégia 2020, uma oportunidade para a Lourinhã. É um professor, João Ferrão, portanto, é um especialista nesta matéria de planeamento e contamos convosco também. Bom fim de semana, muito obrigado.